Convido aos pequeninos vir à frente. Também convido ao irmão Paulo a vir à frente também. Vamos estar orando então ao nosso amado bom Deus. Bom Pai, o Senhor possa estar abençoando e preparando o nosso coração para receber a exortação da sua palavra trazida pelo irmão Paulo. O Senhor possa estar ajudando na sua dicção, na sua fala, que possa lembrar tudo conforme ao teu lado vem estudado. O Senhor também esteja orientando e dando sabedoria às professoras também, que elas também possam lembrar tudo conforme ao teu lado vem estudado, e esteja também preparando os corações dos pequeninos para também receber a exortação da sua palavra, e que possamos sair daqui essa noite transformados pelo poder da sua palavra, Pai. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Boa noite. É uma alegria poder partilhar a palavra de Deus esta noite e podermos juntos olhar para uma passagem das Escrituras. E se você tem a sua Bíblia, convido a abrir para o livro de 1 Tessalonicenses. E nós vamos olhar para 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E ao abrir lá, gostaria de refletirmos sobre algo que está a acontecer na nossa cultura, na nossa forma de fazer as coisas, a época em que nós vivemos. Nós vivemos numa era digital e tecnológica, onde vemos cada vez mais avanços que para enviar uma mensagem daqui para Moçambique leva segundos hoje, não é verdade? Graças ao WhatsApp, e-mail e por aí vai. Mas a pergunta é, quanto tempo levaria 200 anos atrás para enviar uma mensagem daqui até Moçambique, daqui até outro lugar? Vivemos no mundo do Amazon Prime, onde você pode fazer uma encomenda e chega em pouco tempo, alguns lugares no mesmo dia ou no dia seguinte. Tudo ficou mais rápido e conveniente. Quando se trata de ir de um lugar para o outro com aplicativo, você só chama o Uber, em alguns minutos chega, você já vai para o seu local. Se você quer comida, é só encomendar no iFood ou passa do drive-thru e em minutos você tem fast food, como é chamado. E hoje, com tudo isso mais rápido e mais fácil, e com essa velocidade e comodidade que nós temos à luz dos avanços tecnológicos, às vezes podemos talvez pensar que a vida cristã também é assim. E, queridos, o que nós iremos ver hoje, na nossa passagem, nós iremos estar a falar sobre permanecer firme no Senhor. E nós iremos ver que permanecer firme no Senhor é um chamado diário. Não é algo que apertamos um botão uma vez e já está, e vai chegar amanhã. É algo que, pouco a pouco, a cada dia, buscamos e crescemos. Os avanços tecnológicos, infelizmente, queridos, têm ajudado muito a nossa jornada da fé, mas não há atalhos na santificação, no crescer no Senhor, no crescer na fé. Nossa santificação, nosso processo de se tornar mais parecido com Jesus, ainda é uma jornada que leva a vida toda, que avança dia após dia, pouco a pouco. E às vezes, pedidos de oração não vão levar dias, nem meses, mas talvez anos e décadas para serem respondidas. E isso não é porque Deus não é capaz, mas porque Ele sabe o que é melhor. Então, permanecer firme no Senhor é um chamado diário. E nós vamos estar a olhar para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E talvez só para nos situar um pouco aqui no livro, a igreja de Tessalônica
nasce em meio à perseguição. O apóstolo Paulo sai de Filipos, onde estava a ser perseguido, vai para Tessalônica, anuncia o evangelho e perseguição surge ali e ele tem que sair de Tessalônica. E essa perseguição, esse contexto em que ele deixa a igreja, traz uma certa preocupação no seu coração. Como é que estão os recém-convertidos, os recém-nascidos na fé que estão em Tessalônica? O povo que havia recebido recentemente o evangelho, o apóstolo Paulo gastou tempo ali ensinando eles. Vemos no texto que vamos ler um pouco do que ele ensinava para eles. Mas tinha essa preocupação de pessoas que acabavam de conhecer a Cristo, enfrentando essa situação de perseguição, essa situação hostil à fé, como é que eles estariam? Então ele procura saber como eles estão por meio de Timóteo ir para lá, e Timóteo traz o relatório de volta de como então estão os tessalonicenses. E isso é um pouco do que nós vamos ver aqui no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Então, se você tem a sua Bíblia, acompanha comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura, eu estou a usar a NVI aqui. Nós, esta noite, vamos trabalhar do 6 adiante, mas vamos ler a partir do versículo 1 para nos dar o contexto. Okay? Assim diz 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm, uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, somos gratos, Senhor, por Tua palavra. Somos gratos, Deus, por quem Tu és. Somos gratos que o Senhor se revelou a nós por meio da Tua palavra. E pedimos, Deus, nesta noite, que as nossas mentes, os nossos corações estejam atentos em Ti e na Tua palavra. Pedimos que a Tua palavra, que nunca sai em vão, possa fazer o Teu querer aqui nesta noite para a Tua glória e o Teu louvor. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude cada ouvinte, Senhor, a ouvir e honrar-Te ao ouvir, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Então nós vamos ver a nossa passagem em 3 partes. Nós vamos ver, em primeiro lugar, uma descrição. Nós vemos que parece que o apóstolo Paulo descreve esse permanecer firme no Senhor. Nós vamos ver a questão do dia a dia, do permanecer firme no Senhor. E vamos ver no final o chamado a discipulado. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver a descrição. Ok? Olha para o versículo 6. Você pode olhar na tela ou olhar aí na sua Bíblia. Veja o que o versículo 6 diz. Ok? Ele diz: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm.
Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Então, o contexto, como já falei, Timóteo volta de Tessalônica, chega para onde o apóstolo Paulo e companhia estão e traz esse relatório e fala a respeito da fé e do amor que eles tinham. Que mesmo o apóstolo Paulo estando longe deles, eles continuavam na fé e no amor. E que tinham boas recordações de estar com o apóstolo Paulo e tinham essa saudade mútua, desejavam ver um ao outro. Então, Paulo continua dizendo aqui no versículo 7, por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Então, basicamente, a preocupação nos parece que o apóstolo Paulo tinha era como é que está a fé, a confiança em Deus dos irmãos de Tessalônica, dos tessalonicenses. Como é que eles estavam em meio às perseguições que surgiram, em meio a essas dificuldades. E ele, ao ouvir o relatório da fé deles, o versículo 7, diz que ficou animado quando soube disso, ficou consolado em meio à tribulação que estavam a enfrentar. Então, o apóstolo Paulo, saindo de Tessalônica, foi perseguido, depois foi para Bereia, né? Depois os de Tessalônica também foram atrás, sei que estamos na Bereia aqui, né? Uma colônia de Bereia aqui também, né? Os de Tessalônica foram atrás dele para perseguir, e aí essa jornada de anunciar o evangelho, saindo de lugar para lugar, recebe a notícia, os tessalonicenses continuam na fé e no amor pelo Senhor. Isso trouxe alegria para ele. E nós vemos aqui no versículo 8 que ele diz o seguinte: pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Okay? Então, veja o que o apóstolo Paulo está a dizer, né? Então, ele recebeu o relatório, fé e amor dos tessalonicenses, e qual é a conclusão que ele chega? Ele diz, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então, ele resume o estado em que os tessalonicenses estavam, perseverando na fé e no amor, okay? E sabemos do contexto da carta como um todo, que era fé, amor e esperança. Okay? E ele resume e diz que não, vocês estão firmes no Senhor. Então ele descreve essa ideia de firmeza no Senhor como perseverando, continuando na fé e no amor. Okay? Essa confiança em Cristo que também conduz a amor e que é visto na nossa esperança, na vinda de Cristo. Okay? Então eles estavam firmes no Senhor. Então, essa é uma descrição que ele traz de estar firme no Senhor, de permanecer firme no Senhor. E no versículo 9, ele diz o seguinte: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Então, observe o que o apóstolo Paulo não faz. Porque pense, ele ouviu o relatório, os tessalonicenses estão bem na fé, no amor. E qual é a resposta dele? O que ele não faz? Ele não começa elogiando, dizendo, opa, muito bem. E ele também não começa se achando, opa, o trabalho foi bom. O pessoal lá está firme. Como é que ele responde? Versículo 9. Como podemos ser suficientemente gratos a quem? A Deus. Por vocês. Por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Nós agradecemos alguém por fazer algo por nós. Quem recebe, quem é digno de gratidão é a pessoa que faz, a pessoa que age. Então percebam que o apóstolo Paulo está a fazer aqui, ele está a dizer, olha, vocês receberam o relatório, estão firmes no Senhor, continuam na fé e no amor, e a resposta é gratidão a Deus, porque, queridos, a firmeza no Senhor é uma atuação de Deus nas nossas vidas. O perseverar, o continuar na fé e no amor é algo que Deus faz em nós. Permanecer firme no Senhor, sim, é algo que devemos fazer. Devemos continuar, perseverar, permanecer firme nele,
mas é algo que Deus age em nós. Nós só podemos ficar firmes no Senhor porque Deus primeiro age em nós. E aqui está o mistério da santificação. Que nós agimos porque Deus age em nós. Uma passagem que nos ajuda a entender isso é o livro de Filipenses, capítulo 2, do 12 a 13. Veja o que o apóstolo Paulo diz para os filipenses. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O que ele diz para eles? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, é o chamado. Ponham em ação. É para vocês agirem, filipenses, ponham em ação. Mas qual é a base do mandamento? Por que eles deveriam pôr em ação? Versículo 13 nos diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, resumindo, ponham em ação, pois é Deus quem efetua em vocês, é Deus quem age em vocês. Então, trazendo para o contexto de Tessalonicenses, nós somos chamados a permanecer firme no Senhor, pois é Deus quem nos faz permanecer firme no Senhor. Nós devemos lembrar que por nossa própria conta nós não temos a capacidade de permanecer firme no Senhor. Que nós somos pecadores incapazes de nos salvar, que foi necessário Deus tomar a iniciativa para comprar a nossa salvação, que Cristo morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, para pagar a dívida que nós não conseguíamos pagar, e que Ele no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está vivo para sempre. Esse é o único caminho da salvação, é o que Deus fez. E Deus salvou um povo para si por meio da obra de Cristo, e nós recebemos essa salvação por meio da fé, e Deus nos guarda até o fim. Por isso nós somos chamados a permanecer firme no Senhor, porque Ele é que nos guarda, porque Ele é que nos faz permanecer. Então, queridos, meu irmão, minha irmã, permaneça firme no Senhor, diariamente. Permaneça firme confiando em Cristo e amando a Ele, porque Ele primeiro nos amou. Saiba que Ele nos guarda, que estamos nas mãos de Cristo, que está nas mãos de Deus, e ninguém é maior do que Deus. Isso deve nos gerir não a uma passividade, mas a uma intencionalidade, deve nos conduzir a permanecer firme no Senhor. Mas, queridos, aqui estamos a falar sobre permanecer firme no Senhor. Só que tem uma coisa: para permanecer, primeiro precisa estar, não é verdade? Não é possível permanecer num lugar se você não está no lugar. Isso assume o fato de alguém já estar no Senhor e de alguém já ter confiado em Cristo para assim continuar a confiar nele. Então, ao ouvir essa mensagem, talvez se você está aqui e você ainda não confiou em Jesus, ainda não se arrependeu dos seus pecados e ainda não confiou em Cristo, é um chamado de confiar nele. É um chamado de se arrepender, de abandonar o pecado e se voltar para Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, que tomou sobre si a ira e o julgamento de Deus em nosso lugar e ressuscitou dentre os mortos e agora oferece perdão e vida a todo aquele que confia. Então, se você ainda não confiou nele, é um convite, é um lembrete de confiar nele, de encontrar a verdadeira vida no Senhor Jesus Cristo. Queridos, permanecer firme no Senhor é um chamado diário. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele agradeceu a Deus pelos Tessalonicenses, pela vida dos Tessalonicenses que continuaram firmes, que continuaram com fé e amor no Senhor. E isso era fruto da atuação de Deus. Então, essa é a forma que ele descreve a firmeza no Senhor, essa continuidade na fé e no amor. Mas nós também vemos na nossa passagem em 1 Tessalonicenses que
permanecer firme no Senhor é algo diário. Tem a ver com o nosso dia a dia. Olha para o versículo 10. Diz assim: noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. O que eles oravam insistentemente? O que eles pediam a Deus? Para poder ver os Tessalonicenses e suprir o que faltava na fé deles. Agora a pergunta surge: eles estavam firmes ou não estavam firmes no Senhor? Será que estavam firmes realmente? Por que o apóstolo Paulo deseja tanto vê-los e suprir o que falta? E a resposta é, ela acabou de dizer no versículo 8, que estavam firmes no Senhor. Expressou essa alegria diante de Deus, essa gratidão, mas o apóstolo Paulo, mesmo à luz da notícia da firmeza deles, estavam bem no Senhor, boas notícias de lá, ele desejava vê-los mais firmes. Ele desejava vê-los pessoalmente para suprir o que faltava na fé deles. E, queridos, firmeza no Senhor é um chamado diário, é um chamado contínuo. Não é uma coisa de, opa, cheguei. É algo que continua pela vida toda. Nós devemos continuar firmes no Senhor diariamente. Devemos continuar crescendo em fé e amor pelo Senhor diariamente. E é isso que nós vemos aqui também no versículo 12. Porque é interessante, veja aqui, ele quer suprir o que falta à sua fé, o primeiro componente que ele viu no relatório, viu sobre a fé e também o amor. E veja o que ele diz no versículo 12, ok? O versículo 12, veja o que ele diz lá na sua Bíblia. Acho que pode passar. Versículo 12. Diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, Paulo desejava ver o amor deles a crescer e a transbordar. Uns para com os outros, exemplo, como ele diz, do amor deles por Jesus, do amor deles por eles, né? Então, nós vemos essa realidade que, mesmo ouvindo o relatório da fé dos Tessalonicenses, ouvindo o relatório do amor dos Tessalonicenses, a resposta dele é: vamos para frente. Vamos avançar. Vocês estão firmes no Senhor, firmes em fé, em amor e esperança, à luz do livro como todo, mas vamos crescer cada vez mais. Porque permanecer firme no Senhor é um chamado diário. Ele desejava ver os corações deles fortes no Senhor, irrepreensíveis em santidade, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não se contentou em apenas dizer que, olha, estão bem, ele disse, vamos mais para frente. Ele queria que a fé fosse aperfeiçoada, que o amor crescesse, que eles fossem fortalecidos, que eles estivessem cada vez mais firmes. E, queridos, nós aqui precisamos ter cuidado com algo, talvez uma mentalidade que poderíamos chamar de uma mentalidade de já cheguei. Na vida é possível, mesmo pensando em termos de carreira, né? Algumas pessoas podem pensar em termos de carreira, ter metas, que eu não conseguir essa meta, aquela meta, eu já cheguei, posso descansar, né? Posso me aposentar, posso fazer o que eu já estarei satisfeito, cumpri. Mas, queridos, na vida cristã não é assim. Não há o já cheguei ainda enquanto vivos aqui na terra. Porque talvez você pode pensar, não, eu já sou cristão de 5 anos, 10 anos, 20, 40 talvez. Já tenho história com o Senhor. E esse texto nos lembra de ter cuidado.
nos lembra de parar e ver. É a realidade que sempre vamos ter necessidade de crescer na vida cristã. O cristão mais maduro na Terra hoje, não sei onde está ou como se mede, se tem um medidor, né, que mede a maturidade de alguém, mas o cristão mais parecido com Cristo na Terra, não sabemos onde está hoje, aquela pessoa precisa de crescer cada vez mais no Senhor, ainda hoje. E quanto mais nós. Se você hoje aqui se sente firme no Senhor, se sente bem no Senhor, que você está confiante no Senhor, ama o Senhor, amei, muito bem. A exemplo do apóstolo Paulo, louvemos ao Senhor por isso, com gratidão, mas também, a exemplo do apóstolo Paulo e do desejo dele, busquemos crescer cada vez mais no Senhor. Ainda não chegamos. Nenhum de nós ainda não chegou. Então, fiquemos cada vez mais firmes no Senhor. Então, ao pensar sobre essa realidade, né, de firmeza no Senhor e pensar em termos de aplicação, né, como é que nós podemos crescer na nossa firmeza no Senhor? Então, tem algumas formas práticas que eu acho que nós podemos fazer isso. Uma das formas práticas que podemos fazer isso é buscando a presença de Deus por meio da oração. Nós podemos clamar a Deus, confessando os nossos pecados a Ele, confessar as nossas dúvidas a Ele, confessar o quão nós somos atraídos às coisas de onde Ele nos tirou, podemos clamar pela ajuda dEle, podemos agradecer a Deus, nós podemos crescer no permanecer firme no Senhor, buscando a presença dEle por meio da oração. Mas nós também podemos crescer na firmeza no Senhor por meio de buscar a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, e também por meio de estar com o povo de Deus, que é essa comunhão. São algumas formas práticas que nós podemos buscar, que são meios de graça para nós crescermos na nossa fé e no nosso amor pelo Senhor e um pelo outro. Pensando na palavra de Deus, queridos, em meio a talvez momentos temerosos, podemos lembrar de promessas como Isaías 41:10, que diz: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em meio a momentos que nos levam talvez a duvidar, de não saber o que está a acontecer, lembremos de quem o Senhor é. Talvez em momentos de ansiedade, podemos lembrar de 1 Pedro 5:7, que nos chama a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Queridos, nós devemos saturar as nossas mentes, os nossos corações com a palavra de Deus, que fortalece a nossa fé. E em meio a diariamente ser ofertado com os prazeres enganosos do pecado, devemos lembrar da realidade de Salmo 16:11, que diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Queridos, para crescer e fortalecer a nossa fé, a nossa firmeza no Senhor, devemos nos apegar à palavra de Deus, que é a revelação dele. Temos essas verdades bem conhecidas, creio que não é novidade para muitos, mas também devemos buscar cultivar de forma diária e regular uma comunhão com Deus por meio de buscar a sua presença em oração e também buscar a sua palavra, um tempo regular, diário de comunhão com Deus, que fortalece, né? Que faz parte. Se eu fosse a perguntar, né, o que você almoçou quinta-feira passada, não dessa semana, da outra semana atrás, talvez você não lembra o que você almoçou naquele dia. Nós geralmente lembramos das comidas das festas, né? Quando você vai para uma festa, lembra, opa, naquela festa comemos carne, comemos o que foi lá, mas o nosso crescimento, não crescemos comendo apenas de festa em festa. Nós crescemos no dia a dia, no arroz com feijão,
do dia a dia, que talvez nem lembramos que foi o que comemos na quinta-feira antepassada. E da mesma forma, né, nós nos reunimos aqui para celebrar ao Senhor, para ouvir a sua palavra e crescemos com isso. Mas, queridos, nós temos o privilégio de poder crescer diariamente na palavra de Deus, no dia a dia, pouco a pouco, ouvindo a sua voz na palavra. Uma das formas que nos fortalece, e vão ter momentos que vamos esquecer o que você leu, talvez 2 ou 3 semanas atrás, mas está a fazer algo em nós. A palavra está a fazer algo em nós, está pouco a pouco a nos fortalecer, a nos lembrar que não somos daqui, que somos de lá, de uma terra por vir, a nos lembrar de quem nós somos, a lembrar de quem Deus é. A palavra, dia após dia, nos fortalece para encarar as tentações e as tempestades da vida. Queridos, para permanecer firme no Senhor, precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Nos apeguemos à palavra dele. E nossa geração, nossa época, né, falando sobre os avanços tecnológicos, nós até podemos pôr Bíblia a tocar para nós, para ouvir. Temos esse privilégio. Temos o privilégio de ter a Bíblia conosco qualquer lugar que vamos, por meio do celular. Várias traduções, vários recursos que os irmãos, talvez de séculos atrás, podiam ficar escandalizados, dizer, é possível você ter todo esse recurso, todo esse acesso à palavra de Deus? E nós temos, queridos. Valorizemos o que temos. Valorizemos a palavra de Deus, que é mais preciosa do que ouro, que é mais doce do que mel. E se nós não sentimos isso, o problema não está com a palavra, está com o nosso coração, que tem talvez gostado mais do sabor de outras coisas, tem se contentado talvez mais com outras coisas e não com o Senhor. Então, procuremos dia após dia recalibrar o paladar do nosso coração com a palavra pura do Senhor, que nos faz bem. Então, procuramos permanecer firme no Senhor por meio da palavra do Senhor e também por meio de comunhão com o povo do Senhor. Nós vemos essa passagem, Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 13, diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos, nós temos o meio de graça, de comunhão, de se reunir como igreja, que faz parte do nosso permanecer firme no Senhor. De juntos se reunirmos para orar, para ouvir a palavra, como estamos a fazer agora, para cantar as verdades da palavra, para conversar e encorajar uns aos outros. Isso nos faz bem. É algo ordenado pelo Senhor, essa comunhão, esses relacionamentos coletivos, e nos ajudam a perseverar no Senhor, a permanecer firme nele. Às vezes, mesmo distante, podemos ligar, podemos mandar uma mensagem. Ore por mim, irmão. Estou passando por dificuldade. Lembre-se de orar por mim. De pedir ajuda no contexto da família da fé. De dizer, olha, eu estou a enfrentar isso, falando com alguém na liderança, um irmão mais maduro na fé, me ajude nessa área. Faz parte de avançarmos. Nós não podemos ficar confortáveis com onde nós estamos na fé. Podemos agradecer a Deus, como o apóstolo Paulo fez. Podemos nos animar com aquilo que Deus está a fazer, já fez. Mas, queridos, o caminho é para frente. Nenhum de nós já chegou. E somos chamados a permanecer firmes no Senhor, pedindo que Ele nos ajude a conhecê-lo mais e a confiar mais nele. Queridos, um dos versículos mais constrangedores para mim do Novo Testamento é Filipenses 3:10. O apóstolo Paulo escreve na sua carta o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele
em sua morte. E a pergunta é, como é que alguém que escreveu boa parte do Novo Testamento, que escreveu coisas que mesmo nós hoje lemos e temos dificuldade de entender na plenitude do que ele falou, alguém que conhecia tanto o Senhor, teve experiências com o Senhor, mas ele mesmo assim expressa: quero conhecer Cristo. Se tivesse alguém, queridos irmãos, que poderia relaxar, descansar, dizer que já cheguei na vida cristã, seria o apóstolo Paulo. Ele podia nos dar a aposentadoria, dizer que, olha, irmão, senta aqui, já fizeste muito, senta aqui, agora é só aguardar o Senhor voltar. Mas nós não vemos essa postura dele. Ele na prisão, por causa do Evangelho, diz: quero conhecer Cristo. E mesmo na carta que nós temos, que entendemos que possivelmente é a última carta, pelo menos do registro que nós temos, em 2 Timóteo, as últimas palavras dele, ele dando as últimas recomendações para Timóteo, ele pede para Timóteo vir para ele, trazer capa, e também pede livros. Ele quer os rolos, ele quer estudar, ele quer avançar, em meio a estar próximo de possivelmente morrer a morte. O desejo é o mesmo. Quero conhecer Cristo. Porque, queridos, Cristo é alguém infinito. É alguém que, sim, podemos conhecer verdadeiramente, mas nos levará toda a eternidade para começar a aproximar, a conhecê-lo plenamente. E não vamos chegar ao fim dele. Queridos, permanecer firme no Senhor é um chamado diário. Não é para nos acomodar, não é para dizer que já estou confortável, já abandonei esse e aquele pecado, mas tem esse aqui. Não, não, queridos. Nós devemos crescer em cada vez mais, conhecer Cristo, experimentar dele. Isso mesmo, como o apóstolo Paulo aqui desejava, participação em seus sofrimentos, né? O que ele queria. Participar, ter o privilégio, tornando-me como ele, queria se parecer com Cristo. Queridos, procuremos crescer no Senhor, dia após dia, cada vez mais. E talvez um encorajamento que nós devemos ter cuidado com pequenas cedências, né? Pequenas áreas que talvez possamos querer negociar, dizer que não, é só um pouco aqui, está tudo bem. Queridos, no ano 1979, o voo TE 901 da Nova Zelândia, com cerca de 250 pessoas a bordo, voando perto da Antártica, tragicamente teve um embate com uma montanha. E todas as pessoas morreram. As reportagens inicialmente culpavam os pilotos, que talvez foi por negligência deles, não estavam atentos, alguma coisa assim, mas as investigações foram decorrendo, e no final chegou-se à conclusão que no dia anterior alguém mudou as coordenadas de voo, okay, do avião para o voo do dia, e não informou os pilotos. É estimado que talvez foi uma mudança de talvez mais ou menos 2 graus, mas isso foi suficiente de desviar a rota do avião, de sobrevoar o mar para ir ao embate de uma montanha. Um pequeno desvio ao longo de muito tempo trouxe grandes consequências. E, queridos, tenhamos cuidado com pequenas cedências que nós podemos ser tentados a fazer, pequenas formas como nós talvez podemos negociar a oração, negociar a comunhão com o Senhor na palavra, negociar a comunhão, negociar a santidade. Queridos, permanecemos firmes no Senhor cada vez mais. Tenhamos cuidado conosco mesmos. Lembremos continuamente das boas novas do Evangelho. E, queridos, se você está aqui essa noite e
a olhar para a sua vida, o seu momento e olhar para trás, ver que não tem talvez permanecido firme no Senhor quanto deveria, é um chamado, é um lembrete para nos aproximarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim, me guarde, me ajude a voltar e a caminhar mais perto. Ó Senhor, talvez dizer: Senhor, eu tenho me contentado assim, as coisas têm sido normal, assim, está tudo confortável. Não tenho desejado mais do Senhor. Queridos, permaneçamos firmes no Senhor, procurando crescer nele, dia após dia, pouco a pouco, por meio da palavra dele, da presença dele e tendo comunhão com o povo dele. Então nós já vimos essa noite a descrição de firmeza no Senhor. O apóstolo Paulo chega à conclusão, diz: olha, vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor, depois de ouvir o relatório da fé e do amor dos Tessalonicenses. Acabamos de ver agora que é um chamado diário, que é algo que deve ser contínuo. Os Tessalonicenses estavam firmes, amém, agradecemos a Deus, mas o apóstolo Paulo tá bom, amém, vamos para frente, vamos mais. E vemos de que isso não era somente algo para eles, porque eram recém-convertidos. Não. Era algo que mesmo o apóstolo Paulo tinha na sua vida. Quero conhecer Cristo mais e cada vez mais. E agora, por fim, vamos ver a questão do discipulado. Nós vamos olhar para o que o apóstolo Paulo está a fazer e aprender dele. Olha para o versículo 8 novamente. Ele diz assim: pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Ao longo do livro Tessalonicenses, nós vemos que o apóstolo Paulo usa palavras de afeto para com eles. No capítulo 2, ele chama da sua alegria, sua glória, sua coroa. E agora ele está a dizer, e são palavras fortes, né? Se você for a parar e pensar, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Isso talvez nos lembra de uma outra passagem, né? Uma passagem que nós vemos no livro de Filipenses, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a pergunta é então, o apóstolo Paulo, viver é eles estarem firmes no Senhor ou viver é Cristo? Está confuso o apóstolo Paulo? Será? Será que ele está confuso? Que aí fazemos uma pergunta, né? Será que o viver de Cristo, o que era esse viver, ser Cristo para o apóstolo Paulo? Significava que ele ia ficar isolado, cantando, orando e lendo só? Tinham momentos para isso, não me entendam mal. Mas nós vemos, e os irmãos podem ver com mais calma se quiserem ler o trecho todo, que a conclusão do apóstolo Paulo e o viver é Cristo, esse viver é Cristo tinha um desenrolar específico. E a conclusão do viver é Cristo é esse, Filipenses 1:25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Porque em Filipenses ele expressa esse dilema: olha, viver é Cristo, morrer é lucro, desejo partir, que seria melhor, mas vou permanecer, vou viver, que é Cristo, e esse viver que é Cristo é para continuar com todos vocês, para o vosso progresso e alegria na fé. Talvez para usar outras palavras, para investir na firmeza deles no Senhor. Queridos, nós também somos chamados a investir as nossas vidas no discipulado, no buscar o bem espiritual do nosso irmão, do nosso próximo. E isso vai envolver apresentar Cristo às pessoas que ainda não confiaram nele, chamá-los a se arrepender e crer nele, mas também, como nós sabemos da nossa tarefa da grande comissão, ajudá-los a obedecer a tudo que Jesus ordenou, ajudá-los a permanecer firmes no Senhor, ajudá-los a crescer na fé e no amor, na alegria, na esperança. E precisamos lembrar que tem milhões de pessoas à volta do mundo que
ainda não conhecem a Cristo, ainda não creem em Jesus Cristo, que alguns nunca talvez ouviram falar sobre Jesus de forma direta, alguns talvez ouviram uma mensagem distorcida, que infelizmente alguns movimentos têm exportado para o mundo, mas que não é o Evangelho, que traz mais confusão do que bem. E nós temos a missão, a responsabilidade de levar o Evangelho para eles. Mas também temos a responsabilidade aqui nesse contexto da igreja e das pessoas que forem agregados de ajudar uns aos outros a permanecer firmes no Senhor. Permanecer firmes na fé, no amor e na esperança. Então gostaria de encorajá-los, deixar um desafio de talvez cada um orar e pensar em como é que, à luz dessa realidade da mensagem, que permanecer firme no Senhor é um chamado diário, como é que Deus deseja que você possa crescer no teu permanecer firme no Senhor, no teu crescimento na fé, no amor. Então esse é um lado da moeda, mas o outro lado também é como é que Deus pode querer te usar para ajudar outros a conhecerem, a permanecerem firmes no Senhor. Eu estou a usar a palavra discipulado dessa forma geral, né, da grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Então hoje nós vimos a descrição, firmeza no Senhor, estar firme na fé no Senhor, no amor por Ele, pelo seu povo, à luz do livro de Tessalonicenses como um todo, na esperança também. É algo que depende do Senhor, é obra do Senhor, por isso o apóstolo Paulo agradeceu a Deus. Vimos que é algo diário, que vem do dia a dia, que é algo que devemos constantemente crescer e, como um missionário gosta de usar lá em Moçambique, ter uma santa insatisfação. Não ser descontente, reclamando de tudo, mas essa santa insatisfação de que, olha, sim, eu sei que tem tido avanços, mas quero avançar mais. Quero crescer mais no Senhor. E também o discipulado, que nós devemos ajudar uns aos outros a permanecer firme no Senhor. Queridos, como eu falei no princípio, vivemos num mundo com muita facilidade tecnológica, avanços tecnológicos, muitas coisas se tornaram mais curtas, mas a nossa santificação, o nosso processo de se parecer mais com Cristo, o nosso permanecer firme no Senhor, queridos irmãos, é um chamado diário que devemos, pouco a pouco, dia após dia, permanecer firmes no Senhor, no nosso bom Senhor, aquele que nos ama e se entregou por nós, e aquele que está conosco todos os dias. E porque Ele nos guarda, procuremos continuar firmes no Senhor. Amém? Baixe sua cabeça e eu vou orar. Pai, muito obrigado, Deus, por Tua palavra. E, Senhor, queremos confessar diante de Ti, ó Pai, que muitas vezes podemos descansar um pouco na fé, pensar que já estamos bem, de pensar que talvez não somos como as pessoas ao nosso redor, de pensar que talvez já Te conhecemos suficientemente, de pensar que talvez já nos envolvemos tanto em atividades que têm a ver com o Senhor. E, Pai, queremos confessar que esse é um pensamento, é um sentimento que nós temos tido, ó Deus. Queremos pedir que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos dê fome de Ti, que o Senhor nos dê desejo e anseio pelo Senhor,
pela tua palavra, pela tua presença e a alegria de estar com o teu povo, Senhor. Pedimos que o Senhor, dia após dia, possa inclinar os nossos corações para a tua palavra, para os teus estatutos e não para a ganância. Pedimos que o Senhor possa nos satisfazer a cada manhã com teu amor leal para que cantemos felizes todos os nossos dias. Pedimos que o Senhor possa abrir os nossos olhos cada dia para ver as maravilhas da tua lei, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude em meio às tentações, tribulações e dificuldades da vida a permanecer firme, a crescer na fé e no amor, na confiança de quem o Senhor é. Pedimos, Senhor, também que esta igreja seja uma comunidade que ajuda uns aos outros a permanecer firme no Senhor, que seja um lugar também usado por Ti para apresentar a Cristo às pessoas aqui de Novo Hamburgo e também por meio dos que são enviados às pessoas das nações, tanto aqui no Brasil, tanto fora do Brasil. E que o Senhor ajude todos nós a termos um olhar de ver como nós também podemos ser instrumentos nas Tuas mãos de ajudar outros a permanecerem firmes no Senhor. Pai, por favor, nos guarde para a glória e para o louvor de Cristo Jesus. Obrigado que o sangue dele é suficiente e obrigado que no fim nós permanecemos porque ele vive para interceder por nós. E somos gratos por isso. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Chamar o pastor Roberto à frente. Nós queremos agradecer, então, Paulo, pelo seu ministério nessa noite, pela exposição da palavra de Deus. Gratos a Deus pela sua palavra, né? Que fala conosco, que traz exortação, desafio, mas traz consolo, traz encorajamento, nos fortalece na nossa fé. Obrigado. Este dia de hoje é um dia de fortes emoções. Já tivemos pela manhã lá na igreja de Canoas, e hoje à noite nós estamos aqui marcando, né, o encerramento da estada de Paulo e Jordana conosco, e as crianças, né, apesar que eles viajam na terça-feira, mas aqui na igreja, então hoje a última participação deles aqui. É um dia de emoções fortes, mas de emoções positivas, emoções boas, emoções que refletem a gratidão do nosso coração por ver tudo que Ele faz, tudo que Ele tudo que Ele concede. Traz também a alegria, né, de podermos contemplar e ver as suas realizações. Traz também o reconhecimento da sua graça, do seu poder. Então, em tudo que temos vivido no dia de hoje, né? Essas emoções que sentimos, especialmente nossa família, mas sei que a igreja lá e a igreja aqui também demonstram através disso, né, a sua gratidão ao Senhor. E no primeiro momento do culto aqui, né, no período de louvor, então tinha aqueles testemunhos, né? E eu não me manifestei ali porque eu ainda queria falar e eu sabia que eu ia falar aqui. Mas quando a gente está assim num momento, né, de despedidas, de partidas, de encerramento de ciclo, né, como foi a palavra usada hoje de manhã, e daqui a pouco vamos nos despedir de Paulo e Jordana e das crianças, uma despedida reconhecendo que eles vão seguir em frente, né, com a bênção de Deus, com a direção de Deus, mas às vezes o nosso coração então fica com essa tristeza pela partida e a gente fica ali pensando, né, talvez não aproveitamos bem os momentos, queríamos ter mais tempo juntos, queríamos fazer mais coisas juntos e
E nós esquecemos, então, de perceber a bondade de Deus naquilo que Ele nos concedeu nesse tempo. Então, queria dizer, Paulo e Jordana, e logicamente para as crianças também, né, que foi muita bondade de Deus para conosco, né, tê-los aqui nesses dias, poder conviver com vocês, poder orar com vocês, poder ouvi-los, podermos nos edificar e nos consolar. Isso tanto para a nossa família, né, que trouxe alento aos nossos corações em meio às situações difíceis, também da nossa família, mas trouxe alento, trouxe graça, trouxe alegria, trouxe refrigério para as nossas almas. Isso é bondade de Deus para conosco. Também agradecer a Deus por ver nesses dias que vocês estão aqui como Deus operou, abrindo portas, providenciando aquilo que vocês precisavam nesse tempo que estavam aqui, respostas de orações, né, que vocês obtiveram estando aqui, perceber a confiança de vocês no Senhor, a dependência de vocês do Senhor. Então, tudo isso é para nós também encorajamento na nossa família, e certamente isso foi também para a igreja. Então, vocês chegaram aqui, estiveram conosco na nossa conferência, participaram, ministraram, nos exortaram, nos desafiaram. Isso é bondade de Deus, né? Então, nós, a igreja aqui, poder conhecer, né, as crianças e termos esse tempo aí também com a família de vocês é graça de Deus. Então, eu não queria ter nesse desfecho aqui só, estamos tristes, estão indo embora, mas assim, louvar ao Senhor por essa oportunidade. A gente estava esperando tanto por isso, né? Para que vocês pudessem estar aqui. Já tinham se passado 5 anos, estiveram aqui, Deus permitiu, e foi uma grande bênção. E eu queria apenas também deixar um texto para vocês, eu não vou pregar novamente, mas agora eu queria pedir para o Paulo e a Jordana e as crianças virem aqui, por favor, se possível. Ok, era um texto que eu queria deixar para a família, faço tanto em nome da nossa família, como também de toda a igreja, né? Queria deixar esse texto. Quando nós estivemos na praia, a gente teve a oportunidade de fazer os nossos devocionais lá no Salmo 23, mas a gente não conseguiu concluir, né, todo o Salmo 23, e não vou concluí-lo hoje à noite. Mas um versículo que eu queria trazer e deixar para vocês também como um lenitivo, um consolo para vocês deste salmo, é o versículo 6 e a primeira parte deste versículo, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Todos nós sabemos que este salmo é um dos salmos mais preciosos para todo o povo de Deus. É um salmo que traz alento, que traz conforto, que traz consolo. E Charles Spurgeon, quando ele escreve aqui sobre este versículo, bondade e misericórdia certamente me seguirão, ele diz, essas duas irmãs gêmeas, bondade e misericórdia, estão nas minhas costas, estão diante de mim e estão à minha disposição para todo o sempre. E a bondade e a misericórdia de Deus me seguem, tanto nos dias negros como nos dias brilhantes. Tanto nos dias de jejum, ou seja, de escassez, como também nos dias de banquete, ou seja, de fartura. Tanto naqueles dias sombrios do inverno, como naqueles dias
luminosos do verão. E nós nos alegramos com a palavra de Deus e confiamos nessa promessa, que é uma das mais indisputáveis e encorajadoras da palavra de Deus, sabendo que vocês vão seguir, mas quem vai seguir vocês? Bondade e misericórdia. E a bondade atende às nossas necessidades, e a misericórdia trata dos nossos pecados. Então, Deus, Ele sempre assiste o seu povo. Ele é o nosso supremo pastor e Ele também é o nosso provedor de tudo aquilo que nós precisamos. Então, em meio aos desafios que vêm, aí, algumas incertezas, algumas direções, algumas operações de Deus, eu queria que vocês pudessem sempre se lembrar disso, que antes dos desafios chegarem, antes das dificuldades estarem diante de vocês, a bondade e a misericórdia vão cercá-los, porque isso é promessa de Deus. Amém? Nós queremos deixar um presente aqui à Igreja Bíblica Bereia, um presente para vocês, pelo serviço espiritual de vocês aqui no nosso meio, o ministrar de vocês. Vocês participaram aqui da nossa conferência, mas vocês também estiveram na casa dos irmãos, vocês oraram, vocês ministraram aqui no nosso meio. E esse presentinho é só uma simples demonstração de amor e carinho, e do nosso muito obrigado para vocês. Que seja bastante útil e que vocês, sempre que interagirem com esse presente, lembrem de nós e orem também por nós. E nós queríamos agora orar por eles, e eu vou lembrar aqui os pedidos de oração de vocês, e se vocês desejam acrescentar mais algum, aí vocês também podem fazer isso. Mas em um dos slides que já foi apresentado aqui na igreja sobre os pedidos de oração, foi dividido em 2 blocos, família e igreja. Então, família, pelo relacionamento deles com Deus, pelo casamento deles, pela salvação das crianças, documentação e sustento, e pelo ministério. E para o ministério, para a igreja, né? Igrejas mais saudáveis lá em Moçambique, treinamento de líderes, avanço do evangelho e disponibilidade de literatura. É isso que eu lembro. Mais algum pedido para a gente orar? Ou são esses pedidos? Muito bem. Queria chamar o Vitor aqui, também o Natan, por favor. Pode vir aqui. Queria convidar aos irmãos que se colocassem em pé. Eu vou pedir ao Natan, então, que lembre da igreja lá em Moçambique, basicamente isso, mais igrejas saudáveis, treinamento de líderes, avanço do evangelho e disponibilidade de mais literaturas, certo? Vou pedir ao irmão Vitor que ore, então, pelos pedidos da família, né? Relacionamento com Deus, casamento, salvação dos filhos, sustento e documentação, né? Que já essa semana já tivemos mais um avanço, né? Deus respondendo. Então, vou pedir para o Vitor orar por isso. E eu vou orar, então, por esses dias agora aqui conosco, pela viagem. Na terça-feira, às 14 horas, eles estão voando para o Pará. Vão ficar lá até 19, 20, 21, 22, não sabemos ainda. E nós vamos nos encontrar com eles no dia 9, também lá no Pará. Vai ser o tempo com a nossa família. Então, nós vamos orar por isso e pelas questões que ainda vêm aí nos próximos dias para a família de vocês, tá bom? Então, vou pedir ao Natan orar primeiro. Oremos. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós
Te agradecemos pela presença do Paulo da Jordana aqui no nosso meio, Pai. E nós te clamamos essa noite pelas igrejas em Moçambique, Pai. Senhor, levanta homens e mulheres dispostos a desejar mais o teu reino, a batalhar, Senhor. Homens e mulheres que queimem de amor pela tua palavra e por ti, Senhor. Pedimos que o Senhor use essas pessoas, os missionários que já estão lá e que o Senhor vai levantar para a tua honra e para a tua glória, criarem mais igrejas saudáveis, igrejas ali que vão edificar o povo de Moçambique, aproximar eles do Senhor. Clamamos, Senhor, também ali por todos os treinamentos, por todos os planos que o PV tem lá para auxiliar o povo de Moçambique. Senhor, abençoa esses planos, Pai, que o Senhor possa estar enviando cada vez mais pessoas capacitadas e dispostas ali para trabalhar para o Teu reino, Pai. Nós te clamamos, Senhor. Desperta corações, levanta sustento, Senhor, o dono do ouro e da prata. Clamamos a Ti que, mais que tudo isso, que faça aqueles irmãos queimarem de amor por Ti. É o que nós clamamos em nome de Cristo. Amém. Pai, também queremos estar louvando ao Senhor pela vida do Paulo e da Jordana, da sua família, Pai. Obrigado pelo privilégio que tivemos de termos eles conosco nesses dias. E queremos colocar, Senhor, diante do Teu trono de graça, a vida deles como família. Abençoa seu relacionamento, Pai, seu casamento, que mesmo em meio a tantas demandas e tantas idas que eles fazem para tantos lugares para divulgar a tua palavra, o teu evangelho, tu possas estar fortalecendo o seu casamento, eles possam estar crescendo no amor um pelo outro. Também pedimos, Senhor, pela salvação das crianças, da Hannah, do pequeno Oliver, que tu possas estar com o teu Espírito Santo também tocando em seus corações e no seu devido tempo eles possam compreender o evangelho e reconhecer a sua condição diante de ti e fazer parte também da tua família. Pedimos, Pai, pela documentação que eles estão aguardando, agradecemos porque percebemos que Tu estás agindo já nessa questão e que tudo possa estar caminhando dentro do Teu plano, Senhor, que sabemos que é bom, perfeito, agradável na vida deles e que realmente eles podem estar esperando no Senhor pelas Tuas bênçãos. Abençoa essa família, usa-os conforme a Tua vontade, no Teu ministério, seja onde for. Abençoa-os, Pai, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos por esses bons momentos que nós passamos aqui como igreja, com o Paulo, com a Jordana, com a Hannah, com o Oliver. Obrigado, Senhor, pela comunhão tão preciosa que o Senhor nos possibilitou, pela edificação recíproca. Obrigado, Senhor, por ver a Tua obra na vida dessa família, como o Senhor tem assistido a eles nas suas necessidades, sejam elas materiais, emocionais, espirituais. Obrigado pelo cuidado do Senhor na vida deles, tanto no deslocamento para cá, as viagens que fizeram, as divulgações, em tudo o Senhor mostrou a sua graça, a sua proteção e a sua provisão. Pedimos, Senhor, agora pela viagem deles nesta semana para o Pará, que o Senhor os leve em segurança, que tenham uma boa viagem, que tenham um bom tempo lá com a Samanta, com as crianças, que possam se regozijar e que possam ver em tudo isso, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade, o Teu cuidado, o Teu sustento. Pedimos, Senhor, também para o regresso deles a Moçambique, também pelos desafios que os esperam lá em relação às decisões que precisam tomar ainda para o seu ministério neste ano, respostas que precisam, providências que precisam acontecer, nós deixamos tudo isso em Tuas mãos. Sabemos que o Senhor está cuidando da vida deles, sabemos que o Senhor está levando a bom termo todos os propósitos que o Senhor tem para esta família. Abençoe eles, abençoe as crianças, que as crianças estejam bem. E, mais uma vez, manifestamos a nossa grande alegria e gratidão por esses momentos preciosos que, como igreja, como família, o Senhor nos concedeu. Tudo é graça, tudo é bondade, tudo é a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor seja louvado, engrandecido nas nossas vidas, no nosso viver, no nosso testemunho. E assim como ouvimos hoje, Senhor, da nossa firmeza na fé e no amor. Que
que assim seja a nossa caminhada, com a tua bênção, com a tua graça, com o teu poder e com a tua proteção sobre nós e sobre esta família. Em nome de Jesus. Amém.